E eu quero agradecer a Pitanga Rosa Acessórios. Deixa eu mostrar o meu colar aqui, gente. É novidade lá na Pitanga. Esse brinco também é Pitanga Rosa, que você encontra aqui, ó, aqui dentro do Ribeirão Shopping. É Pitanga Rosa, me acompanhando de segunda a segunda, como eu adoro os acessórios. E também um beijo aí para a equipe do SM Beauty Concept, o salão de beleza que eu gosto de cuidar aí do meu cabelo. Bom, e agora, minha gente, minha amiga, por falar em amiga, eu quero saber como que andam as relações de amizades aí em sua vida. E 2025, a sua conexão aí entre os amigos, tá ok? Tá boa? Quero a tua opinião e quero a sua participação. Quem vai falar sobre isso, estou recebendo ela, que é terapeuta holística e também palestrante. Seja muito bem-vinda, Nádia Gomes. Oi, tudo bem? Cissa, bom dia, tudo bem, e você? Eu tô bem, graças Obrigada. a Deus. Quero saber, Nádia, tem aquele ditado que dizem que quem encontrou um amigo, encontrou um tesouro. Sim. É difícil manter uma amizade ao longo de uma vida. Tem que ser aquela amizade realmente irmão. Sim, acho que ao longo da vida também a gente vai descobrindo como as nossas amizades mudam, né? Sim. A gente é muito condicionado ao lugar, então quando a gente é criança, adolescente, a gente cria os amigos com base no vínculo. Quando a gente se torna adulto, a gente percebe que a amizade exige da gente manutenção, exige da gente esforço, exige da gente troca. E a gente precisa aprofundar nas nossas amizades, porque são relações extremamente importantes na nossa vida, que ajudam a gente a construir mais autonomia, a se descobrir, a entender mais como a gente funciona, a descobrir partes nossas que a gente também não gosta, porque a função de um relacionamento é gerar evolução, então através do outro eu também consigo me enxergar mais. Então é realmente muito importante a gente estar atento às nossas amizades e buscar ao longo da nossa vida cultivar aquilo que ajuda a gente a melhorar também e a crescer. Ô, Nádia, como eu posso ter essa percepção de que essas relações, esses amigos, eles são bons para a minha vida, no sentido mais puro e mais genuíno, e como eu também posso sentir se eu sou boa para eles? Nesse lugar a gente entra na importância do autoconhecimento, né? Porque a partir dos incômodos e das percepções que eu tenho, dos sentimentos, dos pensamentos, eu posso começar a ter sinais de que aquela relação não está sendo uma relação tão boa para mim, ou a pessoa também, né? Sentindo algum incômodo em relação a mim e a partir disso descobrindo que alguma coisa não está legal na nossa troca. Então eu falo que o primeiro ponto é a gente trabalhar essa autoobservação para que a gente consiga identificar os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, o que incomodou, o que não incomodou, para que a gente possa, às vezes, até comunicar ou entender qual é o momento da gente se afastar. Até porque eu acho que o melhor e maior tratamento preventivo para não viver relacionamentos abusivos ou tóxicos seria um trabalho de autoestima, né? Porque quando a gente está com a nossa autoestima extremamente abalada, a gente acaba entrando naquele lugar de querer caber, de querer se encaixar. Você se diminui ali ou você deixa de ser quem você é, deixa a tua autenticidade de lado para ser aceita. A gente começa a abrir mão, né, dos valores que são inegociáveis para a gente, começa a tentar ser uma coisa que a gente não é, e isso a longo prazo é muito prejudicial para a nossa saúde mental, né? E para manter, como a Nádia disse aqui, né, para a gente manter uma amizade, é necessário que haja uma entrega, né, para manter essa conexão, há uma necessidade desse, eu vou colocar entre aspas, desse esforço para cultivar essa amizade. Sim, tem até um termo que é utilizado hoje em dia que eu não gosto muito, que é a amizade de baixa manutenção. Eu acho que a gente precisa tomar muito cuidado com isso, porque a gente esquece que é um processo de troca, tem que dar e tem que receber, né? Sim. É um processo em que eu posso ter o meu momento ali e a pessoa também em algum momento vai precisar de um momento comigo para que a gente possa se aprofundar naquela relação. Então, é super importante a gente entender que os relacionamentos no geral, a gente está falando de amizade hoje especificamente aqui, mas qualquer tipo de relação exige manutenção, exige cuidado. É igual querer que uma flor cresça num jardim e a gente não cuide desse jardim, não tem como, né? A gente precisa cultivar, a gente precisa regar, a gente precisa olhar e ver como que está a terra. Esse é um processo de cuidar dos nossos relacionamentos. Olha só, Nádia, tem aquele momento assim, não sei se isso existe na sua vida. Olha, faz tempo que eu não vejo aquela minha amiga, mas a gente acaba nem no dia a dia, na correria da rotina, a gente não acaba nem conversando, não acaba tendo nem contato. Mas quando a gente se vê, parece que nada mudou. A conexão está tão forte, tão íntegra,
que está ali, firme e forte, ao longo de toda uma vida. Sim, é bem comum isso acontecer com pessoas que que tem um vínculo muito consolidado. A gente até esquece, né, que o vínculo é tão consolidado. Aí quando a gente encontra a pessoa, a gente fala, nossa, parece que a gente não ficou tanto tempo sem se ver assim quanto foi na realidade, né? Então, esses vínculos são vínculos muito importantes para a gente cultivar ao longo da nossa vida. E o nosso dia a dia, em como que as pessoas podem transformar a nossa vida? Eu sempre falo isso, né? Falei aqui e vou repetir. A função de um relacionamento é gerar evolução. Então, quando a gente se desafia a se relacionar, quando a gente se permite se abrir com o outro, compartilhar também os nossos desafios, os nossos defeitos, né? Tudo isso que faz parte da nossa humanidade, a gente tem uma oportunidade de crescer, de evoluir. Porque quando a gente pensa, por exemplo, nessa questão dos relacionamentos tóxicos ou não, a gente precisa entender a diferença entre um relacionamento realmente tóxico e padrões tóxicos, que talvez todos nós temos nas nossas relações. Então, não é errado eu sentir inveja, por exemplo, de alguém que eu gosto muito. O que vai me fazer mal é se eu não identificar essa inveja e deixar essa inveja contaminar o relacionamento. E aí, entender, identificar isso, traz inclusive mais humanidade, porque muitas vezes a gente vê os nossos amigos como pessoas perfeitas, pessoas que não têm defeitos, e ali é um ser humano que... Ou ao contrário disso também, né, Nádia? Sim, exatamente. E todo mundo é ser humano, todo mundo sente, todo mundo vive desafio, todo mundo tem trauma, todo mundo tem potencialidade. Então, é se relembrar dessa nossa humanidade, porque a gente só vai crescer e vai evoluir quando a gente se permitir ser verdadeiro, quando a gente se permitir ter trocas verdadeiras. Então, é super importante a gente cultivar esses relacionamentos para que a gente possa evoluir com firmeza nessa descoberta de quem nós somos, porque eu acho que os relacionamentos são esse terreno fértil também, para que a gente possa se descobrir. Quem sou eu, o que eu gosto, o que eu não gosto, eu mudei, isso faz sentido para mim, isso não faz. Os relacionamentos entregam para a gente essa oportunidade para que a gente possa se conhecer um pouquinho mais a cada dia. E quando os amigos eles têm assim, um comportamento totalmente diferente do estilo de vida que você tem, é possível também manter essa amizade. Sim, é possível. É a gente reconhecendo as diferenças, né? Eu falo que as diferenças é um lembrete de que eu sou eu e o outro é o outro, né? Porque muitas vezes a gente se confunde. Eu fico achando que eu sou muito parecida com todo mundo, eu quero me relacionar só com quem é parecido a mim, e eu esqueço que o outro tem necessidades diferentes, desejos diferentes, e a gente pode cultivar esses relacionamentos, eles podem ser saudáveis, né? É claro que a gente precisa se relembrar que os hábitos das pessoas que convivem com a gente, que dividem a vida com a gente, também interferem na nossa vida. Então, a gente também precisa entender qual é o limite disso, né? O que, se uma pessoa faz algo que não faz sentido para mim, quanto isso me fere, isso faz sentido para mim, como que eu vou dormir com a minha cabeça no travesseiro, em paz ou não. Então, existe um limite aí para a gente se observar, mas é importante a gente se lembrar de também se permitir se relacionar com aquilo que é diferente, né? Porque a partir disso a gente cresce muito mais. Agora, vamos colocar o dedo na ferida, Nádia. Quando você passou em algum momento da tua vida, essa confiança foi quebrada, essa lealdade foi quebrada, você se sentiu traída Sim. por uma amizade que você tinha tanto carinho, nutria, tinha tanto amor, tanta responsabilidade, e aí o outro vem e aí você leva aquela rasteira que fala, agora eu não vou confiar em mais ninguém, e a partir de então existe essa dificuldade de confiar no outro, de nutrir conexões com as pessoas. Eu já passei algumas situações assim na minha vida, acho que todo mundo, né? Eu também já. E aí é importante da gente perceber como estava, assim, pelo menos eu nas minhas experiências e muitas pessoas que eu atendo já estavam recebendo sinais de que alguma coisa estava errada, né? Porque é aquela autoestima que a gente não confia na gente. Então, eu sinto um incômodo, mas eu acho que, estou criando coisa da minha cabeça, não tem nada a ver. Então, é um processo também de apropriação de si, igual eu falei no início, né? Eu só consigo entender se uma relação é boa ou não para mim se eu estou presente em mim, percebendo o que está acontecendo, para que eu possa lidar com isso. E esses processos, eles foram muito importantes para mim, até para eu fortalecer a minha autoconfiança, de ver, eu já estava sentindo um incômodo, aquilo que me incomodou não era coisa da minha cabeça, aquilo já não fazia sentido, e muitas vezes por julgar muito o que a gente sente, o que a gente pensa, a gente não coloca nem isso na roda, né?
de abrir, às vezes, aquilo naquela relação, falar, não gostei daquela atitude, não gostei daquela postura, não gostei daquilo que aconteceu com a gente, eu me senti de determinada maneira. E aí não tem um processo até para a pessoa aprender com a gente, né? Porque eu acho que um dos grandes sinais para saber se um relacionamento é bom ou não é o quanto de dentro dessa relação tem espaço para o meu sim e para o meu não. Eu acho que também, Nádia, é o quanto você pode se despir de todas as suas, você não precisa da sua amiga, para o seu amigo ali, ficar sendo... Pisando em ovos, né? Sabe, é ser você. Olha que maravilha. E ser aceito do jeito que você é. Sim, demanda muita energia, né? Ficar pisando em ovos, assim, é algo que deixa a gente muito drenado. Engessada, menina. Sim. Que vida é essa? Por isso que é muito importante a gente se desafiar dentro de um relacionamento a se posicionar. Acho que esse é o principal tema, assim, de pessoas que eu atendo e até de palestras que eu dou relacionada à comunicação, que é a dificuldade de dar limite, a dificuldade de dizer não. E se a gente não se desafia a dizer não nos nossos relacionamentos quando não faz sentido para a gente nunca vai ter um termômetro real para entender aquela relação é realmente boa, porque se ela é boa, como eu falando sim o tempo todo, será que ela é boa? Ou será que no momento em que eu começar a me posicionar, aquilo vai gerar algum tipo de conflito e eu vou enxergar que ela não era tão boa assim? Ô, Nádia, até falando sobre dificuldade, hoje com o avanço, né, com a presença ali latente das redes sociais em nossas vidas, essa conexão do pessoalmente, do olho no olho, estar aqui, ó, tete a tete, junto, está cada vez mais difícil, viu? Sim, sim. Tá tudo tão, né, virtual. Eu tenho um monte de amigos, mas, gente, e no dia a dia, e na tua vida? Sim, é aquilo que você falou no começo do programa até, né? De quantos amigos a gente tem ao longo da vida que a gente pode contar que realmente são amigos. E eu acho que a rede social já foi tema aqui, né? Falando da questão das escolas, mas ela traz algum prejuízo relacionado às trocas e aos vínculos também. Porque é muito diferente eu me relacionar com alguém ao vivo do que me relacionar virtualmente. E eu acho que isso também é um reflexo da pandemia. Eu acho que a gente ainda não entendeu o impacto da pandemia nos nossos relacionamentos, né? A gente está muito mais acostumado a ficar em casa, tem muitas pessoas que estão com dificuldade de socializar novamente, de encontrar novos vínculos. Então, é muito importante a gente perceber isso acontecendo na gente e o quanto talvez a gente sinta falta e não se permita nem acessar a falta que a gente sente disso para ir atrás, para se desafiar, porque às vezes é desconfortável sair de casa, ter que me relacionar, encontrar alguém, virar amigo de alguém nessa altura do campeonato. É algo que na nossa cabeça gera muito trabalho, mas é um trabalho muito positivo, de crescimento, de troca, onde a gente pode aprender, construir novos vínculos, viver uma vida mais gostosa, né? Eu sempre falo que o meu objetivo com o meu trabalho é ajudar a gente, todo mundo, a ter relações mais gostosas. Ô, Nádia, existe aquela situação que fala assim, não, eu vou em busca de uma amiga, eu vou ter uma amiga. Ou não, Cissa, a amizade ela acontece de uma forma espontânea, ela simplesmente acontece. Eu acho que é um misto disso, né? Não é um ou outro, é um e outro. É igual relacionamento afetivo. Eu quero um relacionamento, mas eu só fico em casa. Calma, como que você vai conhecer alguém se você não se dispõe a? Então, a gente também precisa se dispor a conhecer pessoas e a entender que a gente também precisa fazer um movimento para que isso aconteça. E, às vezes, as pessoas que a gente quer ter contato, elas estão mais perto do que a gente pensa. Às vezes, são amigos dos nossos amigos que a gente ainda não teve oportunidade de se encontrar. Então, eu acho que é um misto amizade improvável, disso. Né, Nádia? Fala, Sim. Nossa, olha como que deu certo, jamais poderia imaginar que... Isso aconteceu comigo há um tempo atrás. A namorada de um... meu namorado é músico, né? E ele tinha um amigo que também era músico, eles foram tocar juntos, ele falou, a namorada dele vai, acho que vocês vão se dar super bem. Parecia que a gente se conhecia, assim, há muito tempo. Olha que delícia essa conexão, e né? Eu quase não fui também, eu quase desisti de ir. Então, é super importante a gente entender que existe uma naturalidade do processo, eu não consigo forçar uma amizade para que ela aconteça, mas eu preciso também fazer um movimento para receber ela, né? Se for forçado, já não é amizade, está muito longe disso. Sim, com certeza. E aquela coisa de situação, Nádia? Tem amizade diante das circunstâncias. Aquela amizade que não é uma amizade, assim, é um coleguismo, né? É comum isso acontecer e eu acho que também é natural, porque a gente está em vários lugares, a gente não vai se identificar com todo mundo o tempo todo. E acho que dentro das nossas amizades também, todo mundo não precisa ocupar o mesmo patamar.
porque as pessoas têm habilidades diferentes, ajudam a gente de formas diferentes, então a gente também não precisa querer que todos os amigos sejam iguais. A gente pode entender as potencialidades daquele amigo na nossa vida e como que a gente quer a presença desse amigo, como que a gente quer ser também nessa relação com esse amigo. E uma vez essa relação ter sido quebrada por algum motivo, é a história do cristal, né? Quando se quebra, enfim, tem cola para isso? Eu acho que tem reparação, né? E eu sempre acho que a comunicação é o melhor caminho, porque eu acho que é isso, são seres humanos se relacionando. Os seres humanos são seres imperfeitos, né? Eu falo que nós somos perfeitamente imperfeitos. E a gente naturalmente vai chatear alguém, a gente naturalmente talvez vai magoar alguém. E aí a comunicação, que muitas vezes é vista com esse lugar de que eu vou criar conflito, né? Então eu não vou falar porque senão eu vou criar conflito, na verdade ela é o oposto. Ela é um recurso para a gente resolver conflitos. E aí para resolver conflito a gente precisa lidar com o desconforto dele, escutar, falar, entender o que é meu, o que é do outro, o que é da relação, para que a gente possa crescer a partir disso, né? Então tem reparação. E eu acho que a comunicação é a melhor forma da gente entender até que ponto eu vou nessa relação, deixando o outro também saber dos meus incômodos e também me permitindo escutar o que o outro pensa daquilo que eu sinto, entendendo os incômodos dele também em relação a essa relação que não é só minha, é uma relação de pessoas, né? Bom, nós, né, temos os nossos defeitos, mas também temos as nossas qualidades, assim como o outro é dessa forma. Eu acho que entender isso melhora ainda mais a nossa relação, o nosso autoconhecimento, é aquela virada, é aquela chavinha. Sim, e acho que os amigos têm uma função importante nesse lugar, né? Quantas vezes as minhas amigas, os meus amigos, não me relembraram de potencialidades minhas que na época, por conta de alguma questão específica que estava acontecendo na minha vida, eu estava esquecendo. Então, os nossos amigos, eles estão ali para ajudar a gente a se enxergar dentro daquilo que a gente não consegue ver também. Quanto tempo a gente não demorou para enxergar que a gente era boa naquilo que a gente fazia? Né? Quanto tempo você demorou para entender que você era uma ótima comunicadora? Quantas vezes a gente não duvida disso? E aí os amigos, eles estão ali falando, nossa, olha que legal, olha o que você fez, você é muito boa nisso. Tem até um exercício de autoconhecimento que vira e mexe eu faço, vira e mexe eu recomendo para as pessoas. Conta pra gente. Que é perguntar para as pessoas que estão convivendo com a gente, pessoas que a gente tem esse vínculo, quais são as qualidades que elas veem na gente? O que elas veem que a gente é boa, né? No fazer, em alguma atitude específica. Quando você é palestrante, tem Sim. essa dinâmica? Tem. Eu já fiz essa dinâmica até com pessoas que não se conhecem. Só do processo de se olhar no olho, de sentir essa conexão, trazer algumas coisas à tona, porque nós somos muito intuitivos também, né? Então, existe essa dinâmica em algumas palestras que eu faço, e é um exercício que eu gosto muito de fazer até na minha vida pessoal. Vira e mexe, eu estou perguntando para amigos meus, assim, o que você acha que eu sou boa? Quais são as qualidades que você vê em mim? Porque a gente esquece disso facilmente na nossa vida. Exatamente. A gente tem esse lance do primeiro impacto, a história dos 3 segundos, os 3 primeiros segundos, aquela primeira vez. Tem isso, né? Tem essa percepção, essa intuição. Sim, e eu acho que os amigos são importantes para isso também, né? A gente vive numa cultura que é muito comum a gente se cobrar demais. A gente vive numa cultura do medo, a gente vive numa cultura de punição. E os amigos estão ali para ajudar a gente a sair um pouco desse lugar e falar, calma, eu não tenho só dor, eu não tenho só sofrimento, eu tenho alegria, eu tenho habilidade, eu tenho potência, eu tenho talento. Apesar de ter muito que trabalhar dentro disso tudo, eu tenho, né, tudo isso. Então, eu acho que os amigos são fundamentais nesse processo de trazer a gente mais perto, assim, da gente. Ô, Nádia, uma coisa que eu tenho, eu sou, embora trabalho com comunicação, eu sou uma pessoa muito introspectiva, eu sou muito reservada. E, às vezes, não torna um acesso para amizades. Sim. É como se tivesse uma parede. Barreira? Não é nem uma parede ali, não é uma barreira. Como que eu posso passar uma imagem de que, olha, eu sou legal. Ô, Nádia, eu sou legal. Uma distorção e quase que uma obrigação de que porque você comunica, você tem que ser expansiva. Eu sou muito quieta, muito reservada na minha. Eu acho que isso pode ser visto como uma potencialidade e eu acho que essa barreira diz muito sobre o que a gente está se protegendo, né? Porque a gente pode só ser introspectiva, que aí não significa que existe uma barreira entre eu e o outro, ou eu posso sentir que entre eu e o outro tem uma barreira que eu estou tentando quase não criar vínculo, apesar de querer.
Eu acho que quando a gente entende que existe uma barreira, aí a gente precisa entender do que eu estou me protegendo, o que eu gostaria de ser que eu não me permito, será que eu estou com medo do julgamento do outro? O que acontece entre eu e o outro que tem uma energia que parece que impede esse fluxo de acontecer? E se a gente entende que a nossa natureza, ela parte para esse lugar um pouco mais introspectivo, aí parte do processo da gente se aceitar e da gente honrar esse lugar de entender com quem eu quero compartilhar as coisas que são mais importantes na minha vida, porque isso também é maturidade. Né? E muitas vezes o meu maior desafio com a comunicação não era não falar, era falar demais. Então eu contava para todo mundo sobre tudo o tempo todo. Isso dizia sobre uma imaturidade emocional de lidar com as minhas próprias questões. Porque se eu conto tudo para todo mundo a todo momento, uma hora eu vou contar algo para alguém que no fundo eu nem queria contar e talvez isso vire contra mim porque não existe nem vínculo naquele lugar. Então também é uma maturidade emocional que a gente constrói dentro da gente, entender com quem eu quero compartilhar isso que é da minha vida tão particular. É expor os seus mais lindos sentimentos, assim. E aí, quando você coloca isso para a pessoa dar de bandeja e a pessoa não é legal, pronto. É um risco que a gente corre, né? Eu falo que se relacionar é também estar disponível a correr riscos, porque a gente não tem garantia do que o outro vai fazer com aquilo que a gente recebe, com aquilo que ele recebe, né? Então, acho que é importante a gente refletir sobre tudo isso, entender que é correr risco, mas entender também esse processo de autoescuta, até onde eu quero ir nessa relação. Qual é o meu limite de querer compartilhar o que, com quem, que hora? Nádia, eu adorei o nosso bate-papo, menina, mas rendeu o nosso bate-papo aqui? Gostamos bastante aqui, né? E para 2025, vem aí palestras? Já Sim. Tem alguma coisa marcada? Eu acabei de fazer uma palestra na Biblioteca Sinha Junqueira. Ao longo do ano, provavelmente vão ter outras palestras lá também. É um lugar que eu estou sempre levando o meu trabalho. Eu também atendo de forma individual, com algumas técnicas da terapia holística, reiki, radiestesia terapêutica. Isso é uma questão muito importante também, quando a gente fala de relacionamento tóxico. É importante a gente perceber se não é a gente que intoxica as nossas relações. Eu falo muito isso, por exemplo, no processo de harmonização de ambiente que eu faço com a radiestesia. Não adianta cuidar do ambiente se a gente não cuida de quem está no ambiente. Que legal. Então, eu atendo também de forma individual, com a terapia holística. Pode me contratar para fazer palestra na sua empresa. É um ponto muito interessante, né, Nádia? Porque a gente aponta o outro. O outro é tóxico. Peraí, será que eu também não posso estar sendo uma pessoa tóxica nessa relação? Isso é muito comum, inclusive. Eu sei que dói. Dói. Isso é muito comum da gente também experimentar nos nossos relacionamentos, porque nós somos seres humanos. Então, é importante a gente se lembrar disso, lembrar de se cuidar, lembrar de olhar o outro, mas de olhar a si mesmo também, entender qual é a nossa parcela de responsabilidade nisso. Perfeito, adorei. Você vai voltar aqui para falar sobre radiestesia. Sim, combinado. Topa? Topo. Opa, aí ó. Aí, Evelyn. Já está com a gente aqui. Combinado. Uma ótima semana para você. Obrigada, De boas Cícia. amizades. Que assim seja para nós. Ai, que delícia esse assunto com a Nádia, né?